Está conosco Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial. Participam da entrevista com o Marcelo, além de nós três, a Jordana Araújo, que já está conosco aqui no estúdio, e Renato Meirelles, que tem vários estudos a respeito de discriminação, inclusive no futebol. Marcelo, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia para você. Eu acho que tá no mudo, Marcelo. Ou o seu ou o nosso. Tem algum botão aí a ser apertado. Vamos ver? Era eu. Garoto. Agora. Um clássico da pandemia. Marcelo, bem-vindo. Bom dia a todos que estão na bancada, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Um prazer falar com vocês. Vamos começar. Eu me lembro de uma capa que provou-se muito equivocada, né? Da Veja, na época, com a melhor das intenções. Mas em 2014, quando o Daniel Alves comeu aquela banana que foi lançada contra ele num estádio contra o Vila... foi Valladolid? Valladolid? Vila Real. Foi Vila Real. Obrigado. A Veja colocou lá uma manchete muito otimista. O fim do racismo. Não tinha nenhuma interrogação ali. Era uma afirmação. Obviamente não era. Nem perto disso. Nesse caso, Marcelo, com essa mudança de postura das autoridades espanholas, com o próprio governo brasileiro querendo entrar na jogada, com tudo isso que a gente está vendo acontecer em relação ao caso Vinícius Júnior, a gente pode ficar confiante que estamos diante pelo menos de um pontapé inicial nesse jogo tão difícil de ser jogado? Esse é o ponto fundamental. Assim. Você falou de uma coisa e você falou duas coisas juntas, assim, né? Lá atrás não foi o fim do racismo e não teria como ser o fim do racismo, porque o racismo não foi discutido naquela situação. E nesse momento você não aponta também para o fim do racismo. Nesse momento você aponta para um pontapé inicial para que a gente faça esse debate. E é isso. Na verdade, o que a gente está fazendo agora é a reflexão que já deveria ter sido feita há muito tempo. Quando se tem uma multa, por exemplo, em 2004, a FIFA aplicou uma multa na Espanha num jogo de seleções, e $100 mil, e lá também se definiu que, olha, depois dessa multa não vai mais ter racismo nos estádios da Espanha. E teve diversos casos, teve com Daniel Alves, teve com Eto'o, teve diversos casos que sempre foi ponderado. A capa no outro dia nunca era o racismo, era sempre outra coisa, como foi com o Vinícius Júnior. A partir de agora, com toda essa mobilização que está acontecendo, com certeza é um pontapé inicial, mas para que isso seja um pontapé inicial, a gente precisa ficar falando do tema mais vezes. Não pode acabar agora. Todas essas promessas de ações que estão sendo ditas, né, pelo presidente da FIFA, pelo governo da Espanha, pela La Liga, elas têm que acontecer. Ou esse pontapé inicial vai morrer. Para ser bem preciso, Jordana, a capa mostrava o Daniel dando uma banana. Daniel nos seus bons momentos, né? Hoje, enfim, são duas pessoas diferentes. Dando uma banana para a câmera, e a manchete era: aqui, ó, Daniel Alves, da seleção brasileira do Barcelona, comeu a banana, os racistas dos estádios escorregaram na casca e o preconceito quebrou a cara, talvez para sempre. Não era o caso, né, Jordana? Não era o caso, e infelizmente a gente está tendo provas aí de que tá longe de resolver essa situação. Bom dia para você, obrigada por nos atender, é sempre uma honra conversar contigo. Um ponto que a gente vem levantando nessas últimas horas é em relação à perseguição ao Vini, que acontece desde 2021, desde que ele chega ao Real Madrid, e ficou muito mais latente quando ele se posiciona em relação a esses casos de racismo. O quanto isso pesa em toda essa situação, e eu queria que você também falasse em relação a essa tentativa de silenciamento, né? A gente falou mais cedo sobre essa violência, eu queria que você fizesse um paralelo sobre essa perseguição e também sobre essas tentativas de silenciamento ao Vini, né? Que parte de elementos ali dentro de campo e também das entidades fora do gramado. Obrigado, Jordana, pela pergunta. Você colocou um ponto importante, assim, os primeiros casos de racismo com Vinícius Júnior, eles se assemelhavam muito aos casos de racismo, como eu disse, com Samuel Eto'o e outros atletas negros que jogaram na Espanha. Mas eles se acentuam muito a partir do momento que o Vini Júnior se posiciona. A partir do momento que o Vini Júnior se posiciona e ele diz que existe uma parcela da sociedade espanhola que é racista, parece que a maioria dos espanhóis compraram a briga contra o Vinícius Júnior.
porque hoje não interessa mais a região que o Vinícius Júnior vai jogar, não interessa mais o adversário do Vinícius Júnior. Aonde o Vinícius Júnior vai, a torcida adversária xinga e ofende o Vinícius Júnior. E a gente precisa parar para pensar que as ofensas não são só ofensas raciais, existe também a ameaça de morte, né? Quando um boneco é pendurado numa ponte, com um Vini escrito nas costas, ali a gente também precisa pensar no risco de vida que o Vinícius Júnior passa a correr. Então é isso que a gente precisa estar atento, é por isso que é tão importante o governo brasileiro se manifestar e cobrar providências do governo espanhol, porque é um menino negro que está jogando na Espanha e que está com a sua vida em risco, porque ele já decidiu que não vai silenciar. Essas tentativas de silenciamento que ocorreram lá atrás, que depois passam a ocorrer de toda a Espanha, essa tentativa do Vinícius Júnior não falar mais sobre racismo. No caso do final de semana, o presidente da La Liga dá um recado imediato ao posicionamento do Vinícius Júnior, dizendo que ele deveria repensar o que ele está dizendo. Ali tem todas as tentativas de silenciamento. E o Vinícius Júnior diz, não, eu não vou deixar de me posicionar. E aí ele traz os elementos, ele traz os vídeos dos outros casos de racismo que ele sofreu. Então a gente precisa estar atento, porque essa tentativa de silenciamento ela já ocorreu e está ocorrendo. Não só do presidente da La Liga, não só dos espanhóis, mas também tem ex-atletas que eu estou vendo se manifestar, dizendo que no meu tempo existia isso, mas eu não dava bola. Então a imprensa também precisa ter um papel cuidadoso nisso. Não dá para dar voz a jogadores que vão dizer que isso não é papel do Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior não deveria se manifestar dessa forma. A imprensa tem que valorizar nesse momento o posicionamento daquelas pessoas que estão apoiando o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior, nesse momento, precisa de apoio e de uma rede de proteção para que ele esteja em segurança. É das coisas mais racistas que eu já ouvi. Foi justamente o relato de um dos advogados do Vinícius Júnior, que diz isso, que quando ele levantou a cabeça, foi que ele virou o alvo principal de racismo, inclusive dentro da torcida do Real Madrid. A torcida não o apoia. É terrível isso, é tentativa de silenciar mesmo, como disse a Jordana. O Renato Meirelles está conosco também, é diretor do Instituto Locomotiva, colunista aqui da Band News FM. Renato, que tem estudos muito importantes, né, a respeito do racismo no futebol, do racismo de forma geral no nosso país, Renato. E eu me lembro aqui de um estudo que diz o seguinte, que pessoas brancas ricas são mais sensíveis a situações de racismo quando negros da mesma classe social são vítimas. Então, é claro que assim, é muito importante isso que a gente está fazendo agora, trazer, né, à tona isso que está se passando com o Vinícius Júnior, mas isso não pode parar aqui, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Carla. Marcelo, prazer enorme falar contigo, parabéns aí por todo o trabalho. A pergunta que eu tenho para te fazer é o quanto que o racismo, na sua visão, por ser um elemento estrutural da sociedade, não só da sociedade brasileira, mas da sociedade espanhola e tantas outras, se manifesta no estádio de futebol de uma maneira descontrolada. Já tem uma série de estudos sobre psicologia de massa que mostram que no estádio de futebol as pessoas falam exatamente o que pensam. Deixam escapar aquela sua agressividade contra o torcedor adversário. É como se no estádio tudo pudesse acontecer. Você pode xingar a mãe de um, xingar o outro, você pode muitas vezes ter elementos de agressões irracionais. É como se existisse uma desculpa para todas aquelas travas morais e sociais deixarem de existir e falar exatamente o que pensa. Você concorda com isso? Nesse sentido, se você concorda, no estádio de futebol, as pessoas estão falando exatamente a opinião que elas têm sobre as questões raciais? Tem 3 pontos aqui, Renato, obrigado pelas palavras, né, de apoio ao trabalho do Observatório. Tem 3 pontos importantes aqui, né? O estádio de futebol sempre foi considerado aquele lugar de permissão de tudo. Eu cresci com essa ideia que o estádio de futebol pode tudo.
Se a gente estiver frustrado, se a gente estiver decepcionado, vai num estádio de futebol e lá você joga a sua raiva para fora. É essa a maneira que a gente sempre entendeu o estádio de futebol. Soma-se a isso a consciência que as pessoas têm de que elas não vão ser pegas quando elas cometerem qualquer ato de indisciplina ou ato de violência no estádio de futebol, porque elas estão no meio da multidão e aí vai ser difícil a identificação dessas pessoas. Então a pessoa sai de casa sabendo, eu vou para o estádio extravasar minha frustração, com a certeza que eu não vou ser pego, e aí tu vai amplificar tudo que você tem de pior quando você vai para um estádio de futebol e tem a paixão pelo seu clube aflorada. Então eu vou para um estádio, meu time está perdendo, eu estou frustrado e eu tenho esse sentimento racista, homofóbico, machista dentro de mim. E aí no estádio de futebol ele é amplificado por essa paixão que o torcedor tem. Está aí o exercício que está sendo feito nos últimos anos de diversos grupos e de diversos debates para que a gente transforme o estádio de futebol num lugar seguro, para que a gente não continue com essa ideia que o estádio de futebol é lugar de homem, que é lugar de violência, que mulheres não podem entrar no espaço do futebol, que gays não podem entrar no futebol. Esse é o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos e que a gente parece que começa a colher os primeiros resultados, porque a gente vê um pouco mais de segurança para mulheres no estádio, a gente vê grupos LGBT se formando de torcedores para poder frequentar o estádio em segurança. Então a gente está dando esses pequenos passos. Mas, quando a gente está falando de individual, aí a gente está muito atrasado, porque a gente não está tirando essas pessoas do estádio de futebol. A gente fala de punição, a gente fica naquela dúvida porque o debate sempre é quem punir, o clube de futebol ou o torcedor. E aí, no meio desse debate, a gente não pune ninguém. Foi o que a La Liga fez, por exemplo, com os torcedores do Atlético de Madrid. Não, eram poucos torcedores, eles estavam com a paixão aflorada, então a gente não vai punir. Aí outros torcedores se sentiram à vontade de ir para o estádio de futebol cometerem racismo. É o mesmo que a gente vê no Brasil. A partir do momento que a gente não puniu o torcedor lá atrás que cometeu um ato racista, seja porque foi só um torcedor, seja porque a gente não identificou, outros torcedores vão para o estádio. Há 2 finais de semana atrás, a gente viu um torcedor do Atlético Paranaense fazendo o gesto de macaco ali, sem vergonha nenhuma, sabendo que ia ser filmado, sabendo que ia ser identificado. E o que aconteceu com esse rapaz? O que aconteceu com o Atlético Paranaense? No final de semana, agora, o goleiro Kaique do Ipiranga denunciou racismo, e aí, nesse momento, teve o amparo da polícia que foi lá e identificou o torcedor. Mas é exceção. Então a gente precisa de um trabalho em conjunto entre polícia, justiça, clubes, para que a gente de fato comece a tirar do estádio esses torcedores. E aí aquela frase que o Santos falou uma vez, quando teve um caso de racismo: nós não queremos os racistas nos estádios. Se você é santista e é racista, não venha para Vila Belmiro. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. Ou o estádio de futebol vai continuar sendo esse lugar violento, esse lugar que vai afastando as famílias do estádio. Agora, Marcelo, quantos episódios no esporte, como esse que a gente acompanhou com o Vini Júnior, podem, e que ganham visibilidade, né? Porque há outros tantos episódios de racismo diário que não ganham nenhuma visibilidade. O quanto tem o poder, de fato, de transformar uma realidade tão enraizada do racismo no mundo? Porque eu estava lendo aqui mensagem de um dos nossos ouvintes, o Ednelson, né? E ele fala que ele é gerente de um banco. E ele diz que quando as pessoas vão até a mesa dele, muitas mensagens nesse mesmo sentido, tá, gente? E ele diz, as pessoas chegam, quem é o gerente? Ele diz, sou eu. E ele falou, fica nítida a cara de decepção das pessoas. Não, mas eu quero falar com o seu superior. E ele diz que isso é uma frequente, isso acontece muito. O quanto esse tipo de episódio que ganha visibilidade tem de fato o poder de mudar, de ser transformador? Leva muito tempo isso? Leva muito tempo, mas o futebol ele tem a possibilidade de amplificar esse debate. Porque quando a gente discute raça, muita gente diz que o real problema não é raça e é classe. E
quando as pessoas tiverem dinheiro, a sociedade vai ser um pouco melhor. E aí está aqui o Vinícius Júnior, e está aqui esse ouvinte que colocou que é gerente de banco para dizer que não. Não adianta eu crescer financeiramente se eu continuar tendo a pele retinta, as pessoas vão sempre lembrar que eu sou negro. Seja para xingar o Vinícius Júnior de macaco, seja para olhar para esse gerente do banco e não reconhecer nele uma pessoa negra capaz de estar nesse lugar. Então, por que é importante falar de racismo no futebol? Porque a gente consegue amplificar esse debate. Nós vivemos um genocídio da população negra no Brasil. A cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado. Nós perdemos o menino João Pedro, nós perdemos a Ágata, nós estamos perdendo a nossa juventude para a violência. E nós não conseguimos fazer esse debate de racismo nesses atos de violência. Mas quando a gente fala de futebol, o Vinícius Júnior conseguiu mobilizar o mundo inteiro. O mundo inteiro está falando do caso de racismo do Vinícius Júnior, não só o mundo esportivo. Nós estamos com essa agenda fora do mundo esportivo. Por isso é tão importante a gente falar de racismo usando o futebol. Eu costumo dizer que é impossível a gente acabar com o racismo no futebol enquanto vivermos numa sociedade tão racista como é a nossa. Não só a brasileira, mas a mundial. Mas a gente consegue, através do futebol, amplificar esse debate. Está aqui conversando hoje o governo do Brasil e o governo da Espanha sobre casos de racismo com brasileiros na Espanha. Ou seja, os brasileiros que vivem na Espanha, brasileiros negros, vão começar a ter um amparo maior do governo espanhol a partir do caso do Vinícius Júnior. E é o que ele disse numa das publicações. Eu sei as consequências que eu vou sofrer, mas eu quero que outras pessoas negras vivam em paz. E é isso. Então, assim, por isso que é tão importante, de novo, né, o trabalho do Observatório não é acabar com o racismo no futebol, mas é usar esse espaço do futebol, que é midiático, que é gigantesco, para que a gente discuta o racismo. A gente precisa discutir esse genocídio da população negra, a gente precisa discutir a desigualdade racial, e o futebol nos dá essa possibilidade. Ô Marcelo, eu ia me despedir aqui, mas me ocorreu... Diga, Renato. Não, só rapidamente um ponto que eu acho interessante. São duas formas de se avançar pelos estudos que a gente já desenvolveu lá no Locomotivo. Acho que tem uma forma que é a mais comum e que todos fazem e temos que fazer, que é a solidariedade às vítimas de racismo. Seja o Vini, seja tantas outras que fazem, que sofrem com racismo. Mas existe um termo muito utilizado pelo meu amigo Preto Cezé, que é fundador da Central Única das Favelas, que chama de constrangimento pedagógico. O que é o constrangimento pedagógico? As pessoas que cometem este crime, e vale lembrar ao ouvinte da Band News que nós estamos falando de um crime, né? Nós não estamos falando, você é bobo e feio. Nós estamos falando de um julgamento que é um crime. Dessas pessoas serem expostas. Daqueles que apoiam essas pessoas, e quando eu falo aqueles, não são só outras pessoas, mas organizações, como a La Liga, em outros momentos, como o próprio, as próprias marcas que se calam para isso, serem expostas. Enquanto as pessoas não forem constrangidas a cometerem esse ato ilegal, dificilmente nós vamos nós vamos conseguir mudar essa realidade. Eu estou dizendo isso porque, de novo, não se trata sobre um ato de solidariedade. A solidariedade é o mínimo. A solidariedade é o que a civilização exige. Mas o papel tem que ser de criminalizar essas pessoas, de expor essas pessoas. Não existe outra forma de mudar essa realidade que não passe necessariamente por colocar o rosto dessas pessoas, como começou a ser feito, mas também de exigir punição a todos aqueles que se calam por isso. Nesse sentido, Megali e Marcelo, nós temos um número aqui, só para dividir com vocês em primeira mão, aqui na Band News. 79% dos brasileiros acreditam que as marcas devem se posicionar nesses casos relacionados a racismo. E, portanto, as marcas, que são as grandes patrocinadoras
de boa parte dos atletas não podem se furtar a se pronunciar. Isso não é entrar numa polêmica. Isso é passar efetivamente a cobrar um posicionamento das autoridades frente a isso. E, Renato, em cima do que você falou das marcas, né? O ano passado, quando aconteceram os casos de racismo na Libertadores em sequência, o ano passado acabou com 13 casos de racismo em competições sul-americanas envolvendo brasileiros. Mas teve uma rodada que teve 4 casos, tá? As patrocinadoras foram na Conmebol exigir mudança de comportamento. E a Conmebol disse que não ia fazer nada, porque a Conmebol entendia isso, que aquilo era o calor da emoção, e o futebol tem essas possibilidades, né? E aí esses patrocinadores disseram, ou a gente sai dessa reunião com um posicionamento da Conmebol contra o racismo, ou aquele cheque que tem que entrar no final do mês não vai entrar. E aí a gente teve uma mudança de comportamento da Conmebol. E por isso que eu tô junto contigo nessa. Não vamos conseguir mudar o racismo no futebol enquanto quem patrocina não entrar nessa luta. Quando o jogo do Real Madrid não foi paralisado, porque o espetáculo não pode parar, porque tem marca de patrocinador exposta no jogo, porque a televisão pagou aquele horário. Enquanto o jogo não for paralisado em nome dessas marcas, a gente não vai mudar. A marca ali deveria ter ligado para a televisão e dizer, eu não vou mais transmitir o jogo. Eu não vou mais transmitir o jogo, eu não quero a minha marca associada a esse produto racista. Então a mudança assim, vai passar, com certeza, pelo posicionamento das marcas. Essa é uma discussão, porque são tantas atitudes radicais que podem se tornar, e radicais entre aspas, tá? Atitudes que condizem com a gravidade da questão. Mas é uma emissora que deixa de transmitir, é um jogador que deixa de entrar em campo, é um time que se recusa a sair do vestiário, é uma marca que fala a partir de agora eu não patrocino mais esse... São tantas as coisas. E qualquer uma dessas atitudes já teria um peso muito... Imagina o Real Madrid, Jordana, dizendo que não vai jogar mais o Campeonato Espanhol. Acabou. O Real é maior que a Liga. Real e Barcelona juntos são muito maiores que a Liga Espanhola. Se o Real fala não entro mais em campo, acabou. Acabou. É grande a chance de medidas radicais serem tomadas no sentido da gente melhorar o ambiente no estádio. Porque, como disse aqui o Marcelo, o ideal seria a gente conquistar corações e mentes. Mas o mais rápido é mexer no bolso. Aí vai doer. Aí eles vão sentir. Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório de Discriminação Racial, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um abraço. Obrigado. Prazer estar com vocês. Infelizmente, falando de racismo, mas é importante usarmos esses espaços, né, para falar de racismo, para conscientizar a população que a gente precisa continuar lutando. Bom dia a todos. Renato, um abraço para você. Na semana que vem você volta ao seu horário normal às quintas, fechado? Beijado, um abração, até mais. Valeu. Jordana, obrigado pela participação. Valeu por ter acordado cedo. Obrigada, tamo junto e espero que a gente se encontre em outras oportunidades, num momento não tão tenso, para falar de futebol de fato como deve ser. É isso aí.